Educa TV apresenta Mundo HQ TV. Oi, tudo bem? Esse aqui é o Mundo HQ e nós estamos transmitindo mais uma vez diretamente da Gibiteca Municipal, um lugar que, se você não conhece, não sabe o que está perdendo. Um lugar muito bacana, fica aqui no centro da cidade, atrás da prefeitura, e aqui você tem gibis para todos os gostos. Por isso mesmo é o lugar ideal para fazer esse programa, transmitido para você pela Educa TV, porque nós falamos aqui sobre histórias em quadrinhos. Esse é o nosso segundo programa e no primeiro você deve lembrar que a gente falou um pouquinho sobre os tipos de artes, na verdade, né? Nós falamos um pouquinho sobre artes gráficas como cartoon, charge, caricatura, e falamos para você que os quadrinhos começaram nas tiras de jornal. Faltou responder uma pergunta: qual foi a primeira história em quadrinhos do mundo? Bom, como toda pergunta, dependendo de para quem você perguntar, a resposta vai ser diferente. Se você perguntar para um cidadão dos Estados Unidos, ele vai falar para você que o primeiro personagem de história em quadrinhos do mundo é esse sujeito estranho aí que está aparecendo na sua tela, que parece meio asiático, meio um bebê, faltando 2 dentes. O nome dele é Mickey Dugan. Ele foi criado em 1895 por um sujeito chamado Richard Outcault. Esse carinha era mais conhecido como The Yellow Kid, ou o Garoto Amarelo, porque ele vivia vestido esse camisão amarelo. E as frases dele, diferentemente das histórias em quadrinhos que a gente está acostumado, que aparecem em balões, apareciam na camisa dele. Então tudo que ele queria falar aparecia escrito na camiseta. Ele vivia, o Yellow Kid, numa espécie de um beco meio esquisito ali, com umas pessoas até mais pobres, né? Um visual meio estranho. E por incrível que pareça, o público dos Estados Unidos, que consumia jornal e que era até um pouco elitista, se identificou muito com o personagem, a ponto dele fazer seu primeiro sucesso de merchandising. Tinha bonequinho do Yellow Kid, tinha caneca do Yellow Kid e assim por diante. Esse personagem ficou tão grande, mas tão grande, que, para vocês terem uma ideia, ele despertou uma briga entre os donos de jornal. Ele surgiu do The New York World, né, que era o jornal de um sujeito chamado Hearst, e tinha um outro dono de jornal chamado Pulitzer, que é o conhecido prêmio hoje, é o nome de um prêmio de jornalismo, que começou a brigar com ele porque os dois queriam os direitos dos personagens, os dois queriam publicar. E por causa disso a briga teve lances feios, matérias sensacionalistas de um contra o outro, tirava notícia e punha tira de quadrinhos e por aí afora. Por causa disso, nos Estados Unidos surgiu o termo The Yellow Journalism, ou seja, jornalismo amarelo, que é como eles chamam o jornalismo sensacionalista até hoje. Então, qualquer jornalismo sensacionalista chamado de amarelo, aqui no Brasil é marrom, né? A cor é diferente. Mas lá nos Estados Unidos é jornalismo amarelo por causa desse garoto. Bem, uma curiosidade, por que eu falei lá no começo de depende para quem você pergunta? Se você perguntar para um americano, por exemplo, quem inventou o avião, ele vai te falar que foram os irmãos Wright e não o Santos Dumont. E eu estou falando isso porque se você perguntar para um brasileiro, se esse brasileiro souber um pouco de quadrinhos, claro, ele vai falar para você que a primeira história em quadrinhos do mundo surgiu muito antes da estreia do Garoto Amarelo em 1895, 26 anos antes. Aqui no Brasil, nós já tínhamos um personagem com história sequencial, com desenho, com texto, tudo que caracteriza uma história em quadrinhos, sendo publicado em jornal no ano de 1869, por um sujeito chamado Angelo Agostini. O Angelo Agostini, ele era ítalo-brasileiro, ele nasceu em Piemonte, na Itália, ficou até os 16 anos morando com a mãe, que era uma cantora lírica muito famosa na época, em Paris, e aí ele vem para o Brasil. E ele era um artista, ele era um apaixonado por liberdade e um apaixonado por desenhos. Então, aos 21 anos, ele já cria o primeiro jornal da vida dele, chamado O Diabo Coxo. O Diabo Coxo, lá na cidade de São Paulo, onde ele estava morando, foi o primeiro jornal ilustrado da história do Brasil. O primeiro jornal ilustrado, inclusive, publicado em uma capital. E no Diabo Coxo, ele fazia desenhos, caricaturas, histórias que não agradavam muito a sociedade da época, porque ele era anti-escravagista, ele queria defender a abolição. E São Paulo, na época, era um lugar em que existiam muitas pessoas que defendiam a escravidão. Consequentemente, o jornal viveu um ano, mais ou menos, e foi à falência, né, prejudicado por essas pessoas que iam lá e o criticavam, etc. Ele não se intimidou, ele lançou um segundo jornal, chamado Cabrião. Esse jornal, mais uma vez, trazia inclusive algumas caricaturas, algumas coisas que eram verdadeiras críticas à sociedade da época. Chegou a ser depredado, né, destruído, a sede do jornal foi destruída
por pessoas que defendiam o escravagismo. E aí o Ângelo cansou e resolveu mudar para o Rio de Janeiro. Importante dizer, porém, que antes dele fechar esse segundo jornal, o Cabrião, ele lançou a primeira história ilustrada, que se chamava As Cobranças. Mas aí ele tem que fechar, vai para o Rio de Janeiro e começa a ser colaborador de várias revistas da época, vários jornais, e entre eles um que chama Vida Fluminense. E foi aí, nesse jornal, que no dia 30 de janeiro de 1869, ele lança a primeira história em quadrinhos conhecida até então. Era uma história chamada As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte. E nessa história ele contava, tinha um personagem principal, que era o Inhoquim, um personagem fixo. Ele contava literalmente as aventuras desse personagem, a viagem de trem, contato com índios, relação com escravos, né? Eu lembro que ele era um abolicionista, mas existiam escravos na época. Ele conta com desenho, com texto, com imagem sequencial, publicada em um jornal, e uma história que vai se desenrolando e tem sequência e tem mais histórias e por aí afora. Ou seja, efetivamente é uma história em quadrinhos como nós conhecemos hoje. É legal dizer também que por causa desse lançamento, hoje no Brasil, aliás desde os anos de 1980, é comemorado no dia 30 de janeiro o Dia do Quadrinho Nacional, ou o Dia Nacional do Quadrinho, justamente porque nessa data foi lançada a primeira HQ por aqui. E aí você pode me perguntar, tá bom, essa é a primeira HQ brasileira, mas ela é a primeira HQ do mundo? Olha, sinceramente, eu acho que essa é uma discussão até um pouco inútil. Nós temos registros de histórias publicadas na Alemanha antes disso, nós temos notícias de história publicadas no Japão no ano de 1704, 1705, mas a gente não tem nenhum registro, nenhuma referência para saber se elas tiveram mais continuidade, se tiveram um personagem fixo. Pode ser que sim, pode ser que não. E se você pensar bem, essa imagem que você está vendo na sua tela agora não seria a primeira história em quadrinhos do mundo? Ora, uma pintura rupestre tem personagens fixos, ainda que você só veja a cabecinha dele correndo. Tem aventuras, conta uma história em sequência. Ela não tem texto, porque a escrita não tinha sido inventada ainda, mas não deixa de ser uma história com arte sequencial. Então, na verdade, discutir qual é a primeira, eu acho que é uma coisa inútil. Mas nós podemos dizer com certeza que tanto Richard Outcault, que criou o Yellow Kid, como o Angelo Agostini, que criou Inhoquim, são pioneiros, são autores das primeiras histórias que se tem notícia, né? E que o brasileiro veio antes do americano. O fato é mais famoso o The Yellow Kid porque o jornal vendeu muito mais, porque teve merchandising, como eu falei para vocês. Aqui no Brasil não teve bonequinho do Inhoquim, então o Yellow Kid fez mais sucesso. Agora, se eu não posso te afirmar qual é a primeira história em quadrinhos do mundo, assim como eu posso te dizer qual foi a primeira história em quadrinhos do Brasil, eu posso dizer qual foi a primeira revista de histórias em quadrinhos do Brasil. E o Angelo Agostini chegou a trabalhar nela. O Angelo Agostini, depois que ele criou essa primeira história, a vida dele foi muito agitada ainda. Ele teve que fugir do Brasil porque ele se apaixonou por uma menina que era aluna dele, imagine você. Foi um escândalo na sociedade da época, ela tinha 16 anos. Eles fugiram para a Europa, se casaram na Europa, tiveram 2 filhos, ele ficou com ela até ela morrer, voltou para o Brasil com a filha e continuou colaborando aqui. E ele, uma das revistas que ele colaborou, foi antes dele morrer, em 1910, foi a revista Tico Tico, essa que você está vendo aqui do nosso lado. Tá? A revista Tico Tico surgiu em 1905 e foi uma revista muito bacana. Foi uma revista, para você ter uma ideia de como ela fazia sucesso e como ela vendeu, ela sobreviveu até 1977, quando foi publicada a última edição. A revista Tico Tico, ela trouxe para o Brasil personagens muito famosos. O Gato Félix, Popeye. Existia um personagem chamado Chiquinho, que na verdade era uma cópia de outro personagem do tal do Richard Outcault, aquele que criou o Yellow Kid. Chamava-se Buster Brown, mas ninguém sabia que no Brasil, todo mundo achava que era o Chiquinho, que era um personagem brasileiro. Personagens como o Mickey, por exemplo. O Mickey fez a sua estreia aqui no Brasil na revista Tico Tico. Claro que ele não era chamado de Mickey, ele era chamado de O Ratinho Curioso. A Minnie, nessas histórias, era chamada de Ivete e o Pateta de Dip. Isso é uma coisa muito engraçada, eu gosto muito, eu vou falar muito isso para vocês aqui no nosso programa em diversas ocasiões, dos nomes dados para personagens quando eles chegam no Brasil, personagens de fora que chegam aqui.
Era uma mania que se tinha, porque as pessoas achavam que muitos nomes eram difíceis de pronunciar, difíceis de dizer. Então, Goofy realmente talvez seja difícil, mas eu também não acho que Deep é tão mais difícil. Se desse o nome de Rex, ok. Mas, por exemplo, o Guinho, Zezinho e Luizinho, todo mundo conhece, é sinônimo de sobrinhos, né? Você vê 3 sobrinhos na rua, você brinca, o Guinho, Zezinho e Luizinho. O nome deles original é Huey, Dewey e Louie. Bem difícil de falar. O pessoal então preferiu colocar nomes em português, mas o primeiro nome deles no Brasil foi Nico, Chico e Tico. Depois isso mudou. O Popeye foi nomeado aqui de Brocoió. Então, um nome que às vezes não era, chamava mais atenção, parecia mais popular e por aí afora. Inclusive, teve um personagem muito famoso aqui no mundo, não só no Brasil, que nós vamos falar dele no segundo bloco. E aqui, quando ele chegou nas tiras, em 1938, mesmo ano que ele foi criado, por sinal, ele era chamado de Eduardo, né? Eduardo Quente, Edu Quente. É um pássaro, é um avião? A gente vai falar disso daqui a pouco. Agora, a revista em quadrinhos mais famosa do Brasil, sem dúvida nenhuma, apesar do Tico Tico ter dado uma contribuição enorme, e aí um parênteses, né? Tico Tico é por causa do nome do passarinho mesmo, que é aquele passarinho brincalhão, agitado. A revista de quadrinhos mais famosa do Brasil foi lançada pela editora Globo, em 1939. E ela é tão famosa, mas tão famosa, que ela virou uma metonímia. Você sabe o que é isso? Nem eu lembro de vez em quando. É quando o nome de um produto vira sinônimo daquele produto. Por exemplo, Danone. A gente não fala iogurte, fala Danone. Não fala lâmina de barbear, fala Gillette. Não fala absorvente feminino, fala Mods. Tem vários exemplos disso. E aqui no Brasil, a revista se chamava O Gibi. Então, quando você chega hoje, por que chama Gibi uma revista de histórias em quadrinhos? Porque essa revista era tão famosa que a garotada chegava na banca e falava: me dá um gibi, me dá um gibi, me dá um gibi. E é óbvio que o pessoal da banca pegava uma revista de quadrinhos. Às vezes, se não tinha gibi, ele passava outra, né? Ah, não tem, vai esse aqui, esse diferente e tal. A Globo, inclusive, fez outras revistas famosas, como essa que está aqui na frente, o Globo Juvenil, onde saíam personagens da Marvel, como, né, Príncipe Namor, o Príncipe Submarino, né, Namor, todos os personagens ali iniciais da Marvel, como o Quarteto Fantástico, personagens mais antigos. Mas o Gibi, sem dúvida nenhuma, foi o mais famoso de todos eles. Agora, uma coisa curiosa que muita gente desconhece é que a palavra gibi tem um sentido. Gibi era uma gíria para menino, garoto, especificamente no sul do país, era para menino negro e esperto, menino preto e esperto. Por causa disso, olha o gibi aqui. Sempre no cantinho das publicações vinha esse menininho negro que ele é o Gibi. Ele era o mascote da revista e por isso se chamava Gibi. Esse aqui que vocês estão vendo é de 1948 e tem aqui a família Marvel, é o grande destaque, né? Além das revistas, além dos personagens Marvel, personagens como Charlie Chan, o pessoal vai se lembrar, um detetive chinês ali com um monte de filho, Brucutu e tantos outros fizeram suas estreias. Capitão César, Pafúncio, aqui tem um outro número do Gibi, aqui já é uma fase mais nova, até o Gibi já estava mais... Na primeira fase ele era mais estilizado, aqui já é uma outra editora, né? E está em um estado de conservação bem melhor. Então sempre era uma revista que vinha cheia de histórias dos mais diversos personagens. Vocês estão vendo aí Recruta Zero, Reizinho, personagens, sejam eles de fora ou não. E havia até brincadeiras com o Gibi. Aqui nessa capa, por exemplo, que o destaque principal era o Dick Tracy, o detetive, o Gibi aparece vestido de detetive. Bom, terminando esse bloco e levantando a bola para a gente cortar no próximo, como eu prometi, vamos falar de um sujeito que estreou aqui no Brasil em 1938 e vamos falar respondendo a uma pergunta, uma sugestão enviada por um espectador. Então você que está assistindo a gente, vai aparecer aqui na tela em algum lugar o nosso Instagram. Você pode mandar sua pergunta, sua sugestão de tema que você quer que a gente fale. Quero uma lista dos 10 piores personagens do universo. Brinca aí, o que você quiser, você pode mandar para o Instagram da Educa TV ou para o Instagram do Mundo HQ. Até daqui a pouquinho. Estamos apresentando Mundo HQ TV.
Educa Acontece. As notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Mania de Museu, programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Estamos de volta com o Mundo HQ TV e nesse segundo bloco a gente vai responder a uma pergunta enviada pelo Instagram por uma pessoa que se identificou como Elias. O que ele diz é o seguinte, é uma pergunta bem curiosa. O super-homem é Jesus? Bom, pessoal, primeiro vamos falar que isso não é uma heresia, tá? Na verdade, o que ele está se referindo ao fato do super-homem ter algumas características que podem ser identificadas com Jesus. E eu vou falar um pouquinho para vocês disso daqui a pouco, vou falar do porquê que isso foi feito e, no meu entender, de uma maneira proposital. Mas antes de chegar lá, a gente precisa falar um pouco sobre esse personagem que é considerado o primeiro super-herói do mundo. O super-homem, ele surge nos quadrinhos em 1938 e até então existiam alguns outros personagens chamados heróis fantasiados, né? Que se fantasiavam para brigar contra o mal, contra as injustiças, e que tinham um alter ego secreto, que muitas vezes ninguém sabia quem era, mas eles eram heróis humanos, eles brigavam, eles lutavam, eles davam tiros com revólver, davam golpes, mas na prática eles não tinham superpoderes. Já existia, por exemplo, um herói, todo mundo acho que conhece, né? O cara que o pai foi morto por piratas, ele faz um juramento na praia que ele vai combater o mal, a pirataria em todas as formas, e aí isso vai ser continuado pelos seus filhos e netos e bisnetos. Só que o fantasma, como eu disse, ele era um ser humano bem treinado. Bem, o super-homem ele surge nas histórias em quadrinhos, também no formato de tiras, em 1938. Porém, ele começa a ser criado em 1933, por dois garotos, então na high school, né, na escola, no último ano ali, tinham 18, 19 anos, dois meninos pobres chamados Jerry Siegel e Joe Shuster. Esses meninos moravam em Cleveland, num bairro muito pobre, um bairro judeu, ambos eram judeus, e cujos pais, inclusive, tinham vindo para os Estados Unidos fugindo da guerra, né? Um deles nasceu no Canadá, os pais fizeram lá uma parada no Canadá antes de ir para os Estados Unidos, mas os dois viviam a mesma situação, pais nascidos na Europa que estavam fugindo da Segunda Guerra Mundial. E eles crescem nesse ambiente, é importante a gente entender, com muita dificuldade. No inverno, um deles usava, quando ia escrever ou desenhar as histórias a lápis, cortava as pontas das luvas porque não tinha aquecimento. Então, para sentir os dedos, ele tinha que cortar a ponta para sentir o lápis, senão ele não conseguia nem pegar o lápis. Esses meninos, o Shuster, que é o desenhista, né? O Siegel é o criador, o Shuster é o desenhista. O Shuster era legalmente cego, ele tinha problema de visão a ponto que ele desenhava encostado ali no papel, né? Encostava a vista no papel para fazer o desenho. Bom, esses dois estudavam na mesma escola então, e aí eles decidiram fazer um fanfic, né? Uma revista de ficção, um gibizinho caseiro. Na verdade, para ser mais exato, era uma revista com ilustrações, não era ainda um formato de gibi. E ali eles escrevem uma primeira história que não tinha nada a ver, que eles têm super-homem no título, né? O reino do super-homem, o reino da manhã, enfim. Essa primeira história era escrita com ilustrações feitas escrita pelo Siegel, com ilustrações feitas pelo Shuster, e nessa primeira história o super-homem da história era inclusive um vilão. Mas olha, foi ali que surgiu a ideia, eles foram elaborando, eles levavam em jornais da época para tentar, transformaram isso em tira, levavam em jornais na época para tentar vender. Ninguém queria a história desses dois. Pra você ter uma ideia, a primeira história surgiu em 1933 e eles só conseguiram publicar em 1938, anos depois. Pois bem, o super-homem, então, foi mudando, eles foram mudando o conceito. Cada porta que era fechada, eles mudavam um pouquinho a história, vamos mexer, como é que faz? E diz a lenda que um belo dia o Siegel sonhou com uma ideia de um herói, né, uma coisa mais com uniforme mesmo, né, aquela coisa mais parecida com o super-homem que a gente vê hoje, mais parecida, mas não tão parecida.
E ele tem esse sonho e ele acorda e ele quer contar logo para o Schuster, ele quer contar para o Schuster começar a desenhar. Ele estava tão entusiasmado que diz a lenda que ele correu da casa dele, ele foi correndo da casa dele até a casa do Schuster. E esse trajeto tem 1,8 milhas. Por isso, na primeira história, o super-homem não voava no começo, ele só pulava. E a altura que ele conseguia pular era 1,8 milhas, porque simbolizava a corrida de um até a casa do outro. É uma lenda, se é verdade ou não a gente não sabe. Pois bem, esse primeiro super-homem, como eu disse, ele era muito diferente do que você vê hoje. Ele não voava, ele não tinha visão quente e mesmo os conceitos desse super-homem eram muito diferentes. Esse super-homem, ele era apresentado como um campeão dos oprimidos. Esse super-homem, ele era mais, vamos dizer assim, de esquerda do que de direita. Ele defendia trabalhadores. Numa das histórias, ele salva pessoas numa mina e vai lá brigar com o dono da mina porque não dava condições de trabalho direito para eles. Numa história, ele salva uma pessoa condenada injustamente à morte, ele invade a casa do governador, destrói uma porta, briga com o segurança que tenta detê-lo. Então, era um outro conceito muito explicado, inclusive, pela origem desses dois meninos. Muito explicado pelo fato que eles viviam num bairro pobre, que eles viam injustiças cometidas contra pais, contra vizinhos e por aí afora. E tem uma outra curiosidade, que em maio de 95, o jornal Jerusalem Post, ele publicou uma matéria dizendo que o super-homem era baseado num mito judeu, o que faz um certo sentido, já que a criação dos dois era uma criação judaica, né? Nesse estudo, ele diz basicamente o seguinte, primeiro, que o nome real, né, não Clark Kent, mas o nome Kal-El, soa em hebraico como Deus. Ele diz que a missão do super-homem de ajudar aos outros é inspirado num mito judaico. O mito, no caso, é o mito do Tikkun Olam, é o mito de corrigir as imperfeições do mundo. E eles diziam que até o fato do super-homem se vestir de Clark Kent, com um chapéu de feltro e com aquele sobretudo, era também referência aos judeus da diáspora, que se vestiam e debaixo daquela vestimenta tinha um herói hebraico e por aí afora. Bem, os dois já tinham morrido, não podiam confirmar se isso era verdade ou não, mas a esposa, a viúva, no caso do Schuster, acabou dizendo, olha, pode ser, realmente tem tudo a ver, e eles tiveram uma criação, mas se foi feito dessa forma, foi uma coisa inconsciente e não consciente. O interessante você ver é que eles estavam aprendendo conforme eles faziam. Então, no primeiro ano, por exemplo, do personagem, eles mudavam várias vezes algumas questõezinhas da origem dele. Então, na história original, e a gente vai mostrar alguns detalhes para vocês aqui, com facsímile da história original, na história original, ele era encontrado por um motorista que estava passando por ali e leva aquele bebê, né, a nave. Aliás, vamos fazer um pequeno parêntese antes. Qual que é a história que já existia ali? Ele vem de um planeta distante, né, e ele cai na Terra, esse planeta explodiu. Também por que explodiu variou muito durante os anos, mas esse planeta explodiu e para salvá-lo é mandado aqui para a Terra. Ele cai ali e na primeira história ele é encontrado por um motorista que estava passando. Na segunda história, ele é levado para o orfanato. Na segunda história é um casal que encontra e leva para o orfanato e deixa no orfanato. Depois, o casal volta para pegar ele. O casal, na época, a esposa chamava-se Mary e não Martha, como veio a se chamar depois. Então você percebe que eles foram construindo ali, eles tentavam explicar um pouquinho os poderes do super-homem, comparava com como ele podia saltar muito alto, como insetos que conseguem saltar muito alto e assim por diante. Uma coisa bacana é que o super-homem apareceu aqui no Brasil poucos meses depois de aparecer nos Estados Unidos. Ele já estava em tiras num jornal, numa gazetinha, chamada Gazetinha, publicada aqui no Brasil. Então ele já surge logo de imediato aqui, começa também a ser conhecido dos leitores. Mas você deve se lembrar do bloco anterior, eu falei para vocês que o nome dele é diferente. Aliás, essa coisa do nome diferente, ele aparece em gibi também aqui pela primeira vez em 47, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, então é até rápido. E esses nomes já foram mantidos ali também. O primeiro nome do personagem aqui não foi Clark Kent, foi Eduardo Kent, ou seja, Edu Kent, para ficar uma coisa mais... E isso permaneceu nos gibis, inclusive, com o nome de outros personagens. Lois Lane chamava-se Miriam Lane até os anos 80, inclusive. Né? Só quando mudou para a editora Abril, na época, que mudou o nome dela para Lois. Por quê? De novo, o pessoal aqui achava que Lois parecia masculino, né? Parecia Luiz, então se tornou Lois. A cidade de Smallville era Pequenópolis, foi traduzido mesmo em português. Né? Com o passar do tempo, mais gente falando inglês e se mantendo no original, isso foi voltando para o original. Né?
Outra coisa bacana de se dizer, Super-Homem, como eu falei, ele é um personagem muito longevo, ele está já completando 85 anos agora. Então, quando você cria um personagem em 38 e ele já vai passando o tempo, perdendo leitores, novos leitores vão surgindo, você relembra a origem dele, reconta a origem dele. E várias coisas foram mudando. Poderes foram sendo acrescentados. Tem hora que, olha, quando os pais morreram, ele foi para Metrópolis, então Jonathan e Martha, né, já com os nomes de hoje, já estavam mortos, por isso ele vence o Super-Homem e os pais não viram. Depois, não, os pais estavam lá, ele volta para a fazenda de vez em quando para conversar com os pais, para ter aquele apoio emocional, apoio moral. Muita coisa vai mudando. Os poderes vão surgindo, né? Voo, praticamente invulnerável. A Kryptonita, que é a tal da pedra, né? O pedaço do planeta que afeta ele, só surgiu em 1943 em histórias de rádio, porque o Superman também ficou famoso, foi para rádio, foi para merchandising, para um monte de coisa. Mesmo os vilões mudaram, né? O Lex Luthor surge inicialmente como um cientista meio louco, depois ele vira um empresário e por aí afora. E tem 2 pontos que a gente precisa lembrar, né? Quando teve um negócio chamado Crise das Infinitas Terras, que eles tentaram reunir os diferentes, existiam super-heróis diferentes em diferentes planetas, né? Como se tivesse Terra paralela, Terra 1, 2, 3, e aí eles juntam esses heróis e só sobrevive uma versão do super-herói, para que eles tenham uma cronologia oficial e mude e tal. A partir daquele momento, um cara chamado John Byrne assume o título de Super-Homem e ele muda muita coisa. Inclusive, o Super-Homem fica mais humano, começa a focar mais no Clark Kent e menos no Super-Homem. Ou pelo menos os dois têm um espaço quase que igual. E aí, quando a gente chega nos anos 90, vai ter a história que vai mudar muita coisa na vida do Super-Homem, porque é a história da morte, ele vai morrer. Como é que surgiu essa história da morte? Diz a lenda que surgiu porque eles estavam passando na época na TV um seriado chamado Lois e Clark, e nos quadrinhos os dois iam se casar. Então esses 2 momentos iam conflitar, eles precisavam segurar um pouco o casamento nos quadrinhos para não bater na TV o que estava acontecendo. E aí, lá nos anos 80, alguém falou, e se a gente matasse o Super-Homem? Alguém relembrou disso, na época foi dito como uma piada, e eles falaram, tá, vamos fazer isso, vamos matar o Super-Homem. Tá? Essa é a lenda. Eu, particularmente, acredito que isso tem a ver mais com 2 coisas. Primeiro, as vendas estavam baixas, e quando você mata um personagem, todo mundo vai lá e compra. Para vocês terem uma ideia, as séries da morte, do retorno do Super-Homem, porque ele ressuscita, né, elas venderam 500 mil exemplares cada um, logo de início, assim, então foi números absurdos. Mas na prática, eu acho que tem a ver com aquela humanização. O Super-Homem estava muito humano, muito chato. Ele se cortava até fazendo a barba, por assim dizer. Se antes era só a Kryptonita, agora ele era vulnerável à magia, ao grito da Banshee não sei das quantas, Kryptonita vermelha, Kryptonita verde, Kryptonita não sei o quê. Então aquela característica de herói épico, de super, estava sumindo, ele estava muito humano. E para fazer ele ficar super de novo, nada melhor que comparar ele ao herói mais épico, real que se tem notícia, Jesus. E aí a gente está respondendo a pergunta que o nosso telespectador fez. Então o que acontece? Surge um vilão do nada para derrotá-lo. E o nome desse vilão, inclusive, é Doomsday, que quer dizer dia do juízo final. Né? Mas eu comecei pelo final. Vou falar rapidinho do começo. Para começar, vamos lembrar de cara que ele veio do céu para nos salvar. Né? A nave caiu aqui, foi encontrada pelos pais. E vamos lembrar o detalhe que isso começou a ser retratado ao longo do tempo como uma cena que lembra muito a manjedoura, como nós estamos mostrando aí para vocês. O Super-Homem ele faz verdadeiros milagres, mas ele sempre faz o bem, ele sempre faz tudo para salvar a humanidade. E o vilão, o Doomsday, que ganhou o nome de Apocalipse aqui no Brasil, mas é dia do juízo final, como eu disse, ele vem das profundezas da Terra, ele vem da onde sempre vem o demônio, onde vem o mal. Ele começa com uma máscara, coisa vermelha, depois ele tem um monte de osso assim por fora, é um vilão que veio do nada, foi criado só para matar o Super-Homem. A história, na verdade, é uma porcaria. A história em si, o cara aparece, vai batendo todo mundo, matando todo mundo, destruindo cidade, e aí o Super-Homem se sacrifica antes que ele destrua a Metrópolis. É isso a história, mas não tem de onde veio, para onde vai. Ainda na parte da morte, tem uma cena ali muito legal. A Lois Lane segurando o Super-Homem morto, é uma cena dramática. Se você comparar essa cena com a estátua Pietà do Michelangelo, que aparece Maria segurando Jesus morto, é igualzinho, foi decalcada em cima. Aí na sequência, vem a continuação dessa série, é o retorno do Super-Homem. Começa a aparecer boatos que ele foi visto, mas ninguém consegue ver, como Jesus quando ressuscita.
A Lois Lane vai, né, diante desses boatos que estão surgindo, ela vai e entra na cripta, na tumba onde ele está enterrado. E quando ela chega lá, o corpo não está lá, mas tem a capa, o Santo Sudário. E com efeito, o final disso é que alguns dias depois o super-homem ressuscita. Não era nenhum daqueles boatos, mas ele ressuscita. A única pessoa que se tem notícia que ressuscitou é Jesus Cristo. Ou seja, ao fazer isso, ele reforça essa coisa de super, essa coisa de bondade, né? Todos esses superpoderes voltados para o bem que ele estava perdendo. Ele deixa de ser aquele humano para se transformar realmente no que há de mais épico. Então, na verdade, não é que o super-homem seja Jesus, mas sim que você decalca a história do super-homem, em específico essa história, para que ele adquira, mais uma vez, esse caráter de superpoderes, de super bom, de épico. Né? Bom, eu tentei resumir aqui para vocês, mas tem muito mais coisas, são 85 anos de história. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mais sobre vários outros detalhes do super-homem. Eu queria terminar o programa de hoje mais uma vez agradecendo o pessoal aqui da Gibiteca Zinc, né, agradecendo por receber a gente, convidando você para vir conhecer a Gibiteca e agradecendo, como sempre, a Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, que é nossa parceira aqui no programa. Na semana que vem, tem mais. Educa TV apresentou Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.